O presente trabalho tem como objetivo apresentar a condição jurídica do estrangeiro, falando sobre a importância desses estrangeiros vindo para o Brasil, falando dos importantes institutos jurídicos como a deportação, o asilo político, o refúgio político. O trabalho apresentado pelo 7º período de Direito tem como os alunos Arley Alves Celoso, Victor e Walter, que são os alunos que elaboraram o trabalho e apresentaram esse vídeo falando sobre a importância do estrangeiro, da condição jurídica do estrangeiro. O desenvolvimento do trabalho teve como tema abordar esses institutos que eu falei, que é a deportação, o asilo político, a extradição, e ver também os valores que a gente deve dar para esses estrangeiros, principalmente eles vindo para o Brasil e a sua situação jurídica. O plenário do Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do pedido de extradição de Cesare Battisti. Ele conseguiu o status de refugiado político no Brasil, mas o governo italiano quer que ele retorne ao país para cumprir pena por 4 assassinatos. A sessão do dia 9 de setembro foi interrompida por um pedido de vista. Quando o ministro Marco Aurélio pediu vista, o julgamento estava em 4-3 a favor da extradição. Durante o dia, bem antes da sessão ser suspensa, todos apresentaram defesa. O governo da Itália, o ministro da Justiça Tarso Genro e Cesare Battisti. Depois dos advogados, os ministros decidiram analisar ao mesmo tempo os 2 processos que estavam na pauta: o pedido de extradição do italiano e o mandado de segurança que questiona a decisão do ministro da Justiça de conceder refúgio político a Battisti. O relator, ministro César Peluso, considerou ilegal a decisão de Tarso Genro e votou a favor da extradição, mas com uma ressalva, que a pena máxima que Battisti deve cumprir na Itália não ultrapasse 30 anos, que é o limite aqui no Brasil. Ele foi condenado à prisão perpétua por 4 assassinatos. E sobre esse processo de extradição e outros julgamentos que estão previstos para hoje à tarde no plenário do Supremo, eu converso com Renata Farias, que é a nossa consultora jurídica aqui da TV Justiça. Renata, essa extradição é uma extradição, a chamada extradição executória, é isso? Explica pra gente. Exatamente. A extradição do Battisti é uma extradição executória porque ele já foi condenado fora do país, lá na Itália, e ele vai apenas cumprir pena. A pena de prisão perpétua que foi imposta lá. Só que o Brasil, em caso de extradição, vai fazer com que a Itália se comprometa a fazer uma transposição dessa pena, uma transferência dessa pena de prisão perpétua para a prisão de 30 anos, que é o máximo limite constante na nossa legislação. Ok, Renata, em janeiro deste ano, o Ministério da Justiça concedeu o status de refugiado político ao italiano Cesare Battisti. Qualquer pessoa que sofra perseguição política ou de outras naturezas em seu país pode pedir o benefício. O asilo político, um outro mecanismo de proteção parecido com o refúgio, também pode ser solicitado, desde que seguidas algumas regras. Veja agora as principais diferenças entre asilo e refúgio político. Todo estrangeiro que busca proteção fora de seu país por sofrer perseguição política, religiosa ou racial pode pedir refúgio político. Atualmente, o Brasil tem cerca de 3.800 refugiados de 72 nacionalidades. Estrangeiros que foram beneficiados pela Lei do Refúgio Brasileira, considerada a mais moderna do mundo. Já o cidadão estrangeiro que vive situação de insegurança no seu país por sofrer perseguição política individualizada pode pedir asilo político. Embora o refúgio e o asilo político tenham a mesma finalidade, ambos os casos têm explicações distintas. A principal diferença é que o asilo político decorre de casos particulares, onde o indivíduo é vítima de perseguição pessoal. No caso do refúgio, o cidadão está fugindo de agressões generalizadas. A escolha de cada caso vai depender bem da análise de cada caso concreto. Nós não podemos, assim, definir a priori, às vezes, uma diferenciação muito clara, porque às vezes os casos são muito parecidos. Por exemplo, a questão de convicção religiosa, livre manifestação, livre expressão, né? Há tanto que você pode requerer como refúgio, como também como asilo político. Enquanto persistirem os motivos em qual foram determinados, ou seja, os motivos que deram motivo para aquele refúgio,
ele poderá permanecer no país. Para conseguir o asilo político, o estrangeiro deve procurar a Polícia Federal e informar quais os tipos de perseguições tem sofrido. Em seguida, o processo dele é encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores, que depois de um parecer, repassa para o Ministério da Justiça, que dá a decisão final. Caso o benefício seja concedido, o asilado é registrado junto à Polícia Federal, onde passa a cumprir as leis brasileiras. A repórter Marina Franceschini acompanha o julgamento do ex-ativista político italiano Cesare Battisti lá em Brasília e tem as informações ao vivo. Marina, o Supremo Tribunal Federal já anunciou alguma decisão em relação a esse caso? Bom dia para você. Oi, Raquel, bom dia. Olha, ao que parece, o Supremo Tribunal Federal está longe de tomar uma decisão ainda. O primeiro a falar foi o ministro, que é o relator do caso, César Peluso. Ele poderia ter tomado essa decisão sozinho, mas como é uma questão muito polêmica, resolveu submeter aos colegas também para que todos pudessem dar a opinião. Ele fez apenas um pequeno resumo do caso e passou a palavra ao advogado da República Italiana. O advogado da República Italiana disse que essa questão de extradição é baseada num tratado entre os dois países, um tratado bilateral, e que isso deve ser respeitado. Ele disse também que manter Cesare Battisti aqui no Brasil é como dizer que na Itália não existem magistrados imparciais capazes de julgar esse caso e também dizer que no país não há democracia. Ele disse que essa decisão do ministro da Justiça, Tarso Genro, de dar o status de refugiado político a Cesare Battisti é absolutamente insubsistente. Essa decisão do ministro da Justiça foi no início do ano. O governo brasileiro acredita que ele realmente é perseguido politicamente na Itália, não teve condições de se defender. Então a primeira coisa que o Supremo Tribunal Federal vai fazer agora é decidir se vai se abster ou não do julgamento, para não se intrometer, seria o caso, numa decisão do Executivo. Mas se eles decidirem que tem competência para isso e que vão fazer esse julgamento, aí sim começa a segunda parte do julgamento, que é decidir se o italiano deve ou não ser extraditado, mandado de volta para a Itália. Por causa da boa situação econômica, o Brasil se tornou a terra prometida para os trabalhadores imigrantes, mas o sonho termina rápido. Hoje eles encontram dificuldades para regularizar a permanência no país e acabam aceitando trabalhos degradantes. Por causa disso, a CUT e entidades que atuam em defesa dos imigrantes realizaram um seminário para debater a questão migratória e de direitos civis e trabalhista dos estrangeiros. A boliviana Mônica Rodrigues Zulo mora no Brasil há 8 anos. Enfrentou muitas dificuldades para regularizar os documentos, ter acesso aos serviços públicos e ao mercado de trabalho formal. Eu ficava mais 1 hora a comparação de os demais, porque se eu ia embora antes, aí eu perdia minha vaga. Eu não tinha direito trabalhista, eu não tinha direito à previdência social. Durante os 8 meses que ficou sem documentação, a paraguaia Cristina Romero sofreu assédio moral e até mesmo sexual na oficina de costura onde trabalhou no centro de São Paulo. Eu recebia parte dos homens assédio moral, eu recebia descontos de parte do patrão, eu não recebia todo o meu salário. Por causa de relatos como esses, a CUT, Central Única dos Trabalhadores, e entidades que defendem os direitos dos imigrantes, realizaram hoje um seminário que discutiu a situação dos trabalhadores estrangeiros e políticas de inclusão e ampliação de direitos. Esse debate sobre migração é fundamental para a CUT estreitar essa relação com as entidades que cuidam, que se preocupam com a questão da mão de obra escrava que está escondida em vários lugares na cidade de São Paulo e pelo Brasil afora. Nós deparamos todos os dias com pessoas que estão escondidas, que não podem circular pela cidade, que não podem procurar médico, que não podem procurar condições melhores de saúde porque elas estão ilegais com a sua documentação. Isso faz com que os exploradores aproveitem dessa situação para escravizar essa mão de obra. Segundo a coordenadora do Centro de Direitos Humanos do Imigrante, Tânia Bernui, a falta de acesso à informação para regularizar a situação migratória e a burocracia para a retirada dos documentos são os principais problemas que os imigrantes sofrem quando chegam no Brasil. Os casos que a gente recebe, a maioria são sobre
acesso a direitos, né, principalmente assessoria para o alcance a seus direitos sociais, regularização migratória. Também recebemos muitas denúncias sobre trabalho degradante, trabalho forçado. E acreditamos que o caminho para a prevenção do trabalho forçado é através do conhecimento, acesso às informações. Para orientar os imigrantes sobre como regularizar a situação migratória, foi criada a cartilha Migrantes no Brasil, Proteção Social e Trabalho Decente para Todos e Todas. A cartilha é direcionada ao que a gente chama dos imigrantes em situação de maior fragilidade, né? Então, se a reclamação é trabalhista, como é que ele procura o sindicato, como é que ele formaliza no Ministério do Trabalho uma denúncia, como é que ele formaliza na Justiça do Trabalho. Então, tudo isso forma, digamos, este painel mais de indicativos de como ele pode se proteger. O Acre se tornou hoje a principal porta de entrada dos imigrantes no Brasil. Além dos haitianos, que desde dezembro de 2010 utilizam a fronteira entre Bolívia e Peru para entrar em solo brasileiro, há também um novo fenômeno dos senegaleses. Por el momento yo tengo 20 días fuera de mi casa. En República Dominicana, Equador, Peru, depois Brasil. Estamos em Puerto Maldonado, cidade no Peru, que é a última parada dos imigrantes antes de chegarem ao Brasil. Aqui eles já chegam sem dinheiro praticamente, depois de todas as extorsões e paradas em que eles precisam pagar propina. E geralmente são aliciados por coiotes que os colocam em um hotel por até uma noite, se tiverem dinheiro para pagar essa viagem, e já embarcam no caminho ao Brasil. Na rodoviária de Puerto Maldonado, flagramos a chegada de um grupo de haitianos que acabava de desembarcar desde Cusco. Rapidamente eles foram aliciados por um grupo de taxistas que estão aí ligados aos coiotes e foram levados a um hotel. Por coincidência, o mesmo, um albergue bem pobre no qual passamos a noite e onde há dezenas de haitianos mantidos em uma situação completamente degradante, quase em cárcere privado. Muitas vezes têm os passaportes retirados por essas pessoas, por esses aliciadores e coiotes, e precisam pagar propinas que variam entre 100 e 120 dólares para prosseguir viagem até o Brasil. Praticamente todos os imigrantes entrevistados para esta reportagem disseram que hospedarias como esta são utilizadas por essa rede de coiotes para extorquí-los durante o trajeto até o Brasil. En esta zona de Puerto Maldonado, hasta el momento no tenemos conocimiento. Los fiscales me han señalado que no tienen ningún caso, que no tienen casos de investigación por coyotismo. El Puerto Maldonado aquí que está más peligro, porque aquí es que roban mucho. A nosotros muy bien Ecuador, pero desde cruzamos en frontera de Perú, aí já tu sabe. 50% deles vem iludido. Segundo eles, diz que param do Equador até a fronteira do Brasil, eles param em 5 locais. Nesses 5 locais é que a polícia cobra deles, tira a média de 600, 800, 500 dólares. Acompanhamos um grupo de 11 haitianos. Foi uma viagem que durou quase 4 horas. Paramos por 4 barreiras policiais e em 2 delas o motorista da van pagou propina aos policiais. Eu não tenho dúvida que nesses 3 anos, esse imigrante que já passou por aqui, na minha avaliação já deixou para mais de 15 milhões de dólares, só de propina para a mão dessas pessoas. Em Peru nos quitam dinheiro, porque eles sabem que nós carregamos dólares. É muito interessante perceber nos haitianos e nos demais imigrantes que entram pelo Brasil utilizando essa rota a felicidade que eles sentem quando eles foram informados de que, bom, já estamos aqui entrando na ponte do Brasil
Ya estamos en Brasil. Ahora, bienvenido a Brasil, sí. Okay. Ahora... Entonces, más para adelante não há polícia de Peru. Não. Eles muito alegres, muito felizes, abriram as cortinas do carro. Durante todo o trajeto as janelas ficaram fechadas. São brasileiros. São brasileiros. Além dos haitianos, há também um novo fenômeno dos senegaleses. Conheceram o trajeto e se comunicaram. E eles vinham, o trajeto deles é Senegal, Espanha, e a Espanha eles pegam um voo para o Equador. Do Equador eles vêm no mesmo trajeto que vêm os haitianos, só que quando chegam antes, a média de 100 quilômetros antes de chegar na fronteira do Brasil, eles entram pelo país vizinho à Bolívia, que faz Bolívia e Peru faz fronteira, chegam num posto policial que tem da Bolívia, uma vilazinha, e de lá eles pegam um táxi boliviano até aqui a fronteira. Eles não podem, como os haitianos fazem, passar pelos postos da Polícia Federal, portanto eles utilizam esses caminhos alternativos, muitas vezes guiados por esses coiotes ou bolivianos ou peruanos. They are walking into the forest because they are not passing in the right way. Everybody knows that the right way is to go from the embassy of Brazil, Senegal, to take visa. So hard for them, for all Senegalese. Preocupa muito porque a rota já está na África. Hoje são senegaleses. Aguardemos amanhã. Os que estão chegando de outras nacionalidades ainda em número muito pequeno. Agora, os senegaleses manifestam uma rota mesmo. Todos os dias chegam. O Brasil está deixando o haitiano entrar pelas questões humanitárias. O Senegal não. O Senegal pede pelas questões refúgio, perseguição. Então o processo é diferente. Mas aí é o seguinte, ele tirou o documento, ele parte para São Paulo, Caxias do Sul e Porto Alegre. São os 3 locais que eles mais vão. Eles não ficam aqui esperando empresa. Tirou o documento num dia, no outro dia eles já vão embora. Estamos em Epitaciolândia, no Acre, cidade que fica na região da tríplice fronteira entre Brasil, Peru e Bolívia. Aqui é a primeira parada no Brasil para muitos dos imigrantes que chegam. Por causa dos roubos que sofreram no Peru, chegaram ao Brasil sem dinheiro. Então eles estão aqui há 4 dias, já documentados pela Polícia Federal, mas sem condições de prosseguir viagem até Rio Branco, onde agora funciona o novo abrigo que está acolhendo todos esses imigrantes. Aqui começa a viagem de 42 imigrantes do abrigo de Rio Branco até São Paulo. Eu e o repórter Avner Prado vamos fazer essa viagem junto com eles. Serão cerca de 70 horas. E eles não têm muita noção do tempo de viagem de Rio Branco até São Paulo. Muitos nos perguntavam no trajeto, e aí, já chegou? Que horas vamos chegar? E eles, na verdade, se assustaram quando explicamos que ainda faltavam pelo menos 2 dias até a chegada ao nosso destino. Passamos 2 horas e meia parados na travessia. E esse é só mais um dos problemas dessa larga viagem até São Paulo. A estrada ainda está muito deteriorada por causa da cheia do Rio Madeira. Tanto os senegaleses quanto os haitianos saíram de Rio Branco sem dinheiro. Poucos levam dinheiro com eles e podem, nas paradas, comer alguma coisa. Mas a situação já é crítica no ônibus, só há água, muitos deles reclamando, pedindo dinheiro, pedindo algo que comer. Nós acabamos de chegar aqui na estação da Barra Funda com um ônibus com imigrantes haitianos e senegaleses. Nós fizemos essa viagem com eles de Rio Branco até aqui em São Paulo. Só que o problema é o seguinte, que eles querem chegar aí no abrigo, aí na Missão Paz, mas não tem como chegar, porque eles estão sem dinheiro. Eles chegaram aqui sem nada, entendeu? Sim, não é rápido, mas é uma situação emergencial. O governo do Brasil foi pego também, eu diria, de surpresa com relação a essa nova realidade.
Qual é a nova realidade? O Brasil é destino de imigrantes. Não era. Vamos na porta, vamos na porta. Ferro, ferro.